Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quero agradecer a todos que já entraram no canal, já deixaram seu like, já comentaram, já curtiram, já compartilharam. Façam isso. Vocês são uma ferramenta poderosa e essencial para que esses vídeos alcancem outras pessoas. Hoje eu quero apenas responder a pergunta do meu grande amigo Thiago Martins, que me fez uma pergunta pessoalmente e depois deixou ela aí para que todos assim vissem a pergunta. A pergunta foi a seguinte: Jesus teve tentações? Quais foram as tentações de Jesus? Tiago, Jesus teve sim tentações. As tentações de Jesus estão na Bíblia Sagrada a partir do seu Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Mateus é quem descreve essas tentações de Jesus. A primeira tentação de Jesus foi a tentação da fome, porque Jesus estava jejuando há 40 dias e após este jejum teve fome. O diabo então aparece e tenta Jesus por este lado e fala: se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Jesus então responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação é uma tentação de irresponsabilidade, porque o diabo pega Jesus em espírito, leva ao pináculo do templo, lá em cima ele fala para Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Jesus então responde: está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Após isso, a terceira tentação é a tentação de saber para quem vamos adorar, saber quem vamos adorar. Então Jesus é tentado nessa parte. O diabo pega Jesus do pináculo do templo, leva ao monte mais alto e mostra os seus reinos e suas glórias da terra. E fala para Jesus: se me adorar, se prostrar, então eu te darei tudo isso. Jesus olha para o diabo e diz: vai-te, Satanás, porque está escrito que só a Deus deve adorar e só a Deus deve seguir. O diabo então se afasta de Jesus e os anjos vêm para servi-lo. Bom, então essas são as tentações de Jesus. Só que o diabo não queria tentar Jesus para saber se ele era ou não filho de Deus. O que o diabo queria era uma atitude irresponsável de Cristo. O que o diabo queria era uma atitude irresponsável de demonstração de poder. Porque o diabo conhecia muito bem quem era Jesus. O diabo conhecia muito bem quem Cristo era e tinha certeza de que Cristo era sim o Filho de Deus. Mas perceba que o diabo conhecia tudo, porque ele diz: está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Está escrito, sempre nas tentações e nas indagações do diabo a Jesus, ele falava isso, porque ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a Jesus. O diabo foi um querumbi ungido, feito por Deus. João, no seu evangelho, escreve que no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, para conhecer o ser humano por completo. Deus se despiu da sua glória, veio para a terra como Jesus. Então, Jesus era um homem que tinha duas coisas: 100% homem e 100% Deus. O lado Deus de Jesus estava totalmente alimentado e fortificado em razão do jejum e da oração. Mas o lado carne de Jesus, o lado homem, estava com fome, 40 dias sem comer. Mas, no início de tudo, Jesus viu a criação de Lúcifer. Jesus estava com o Pai e com o Espírito Santo na criação do céu, na criação da terra, na criação dos seres humanos, na criação do homem. Veja que no livro de Gênesis, capítulo 2, há uma conversa e um diálogo entre seres no céu. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com quem Deus falava? Com Jesus e o Espírito Santo. Os três se tornam em um: Pai, Filho e o Espírito Santo. Lúcifer conhecia Jesus antes deste episódio de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11. Jesus conhecia Lúcifer antes disso. Só não conhecia que ele seria totalmente tentado. Por isso que Jesus alimentava sempre o seu ser sobrenatural, o seu ser divino. Ele sempre alimentava isso. Veja que toda passagem de Jesus na terra, após uma cura ou após um milagre, Jesus se apartava da multidão e ia para o monte orar. Neste momento, Jesus estava orando 40 dias, esperando esta tentação, esperando
esta apresentação do diabo, porque o diabo queria uma irresponsabilidade de Jesus, e não foi isso que ele teve. Outra prova de que o diabo já conhecia Jesus antes dessa situação foi quando Jesus pisa na terra de Gadara, na história do endemoniado de Gadareno, aonde Jesus apenas pisa, e nesta cidade de Gadara existia um homem que tinha 11 mil demônios no seu corpo. Esses demônios trazem este moço até a presença de Jesus, eles se ajoelham e falam: tu és Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Já conheciam Jesus antes de Jesus chegar na cidade. Jesus nunca tinha entrado na cidade de Gadara até aquele momento. Nesta ocasião de Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, o diabo só queria uma atitude irresponsável de poder, de demonstração e de divindade de Jesus. Não foi isso. Jesus não era um homem exibido. Jesus não era um ser que gostava de se aparecer na frente de outras pessoas. Não. Jesus sabia o seu propósito, a sua finalidade e o que ele tinha que fazer. Estava em constante ligação com o Pai, em constante ligação com Deus. Conversava diretamente com Deus. Sabia o que iria acontecer. Jesus estava se preparando para passar por essa tentação. 40 dias de jejum. Teve fome, foi tentado a se lançar do pináculo, foi tentado a adorar ao diabo. Jesus, é claro, se quisesse se jogar, teria o livramento porque era filho de Deus. Se clamasse, era filho de Deus. Ele já deu prova disso falando: se eu clamasse ao Pai, ele lançaria do céu para cá uma legião de anjos e me livraria disso. No momento em que foi preso para ser crucificado, Jesus fala isso: se eu clamasse, Deus mandaria uma legião de anjos, o meu Pai mandaria uma legião de anjos. Naquele momento do pináculo, se ele se joga, Deus mandaria uma legião de anjos. Se ele quisesse transformar a pedra em pão, ele teria transformado. Ele tinha poder para isso. Mas não. Ele preferiu rebater o diabo com as escrituras que o diabo também conhecia. Toda vez que o diabo fala, está escrito, Jesus respondia, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele também conhecia, ele também sabia, Jesus sabia todas as escrituras, porque como João escreveu, no início era o verbo se fez carne. Então, Jesus se despiu, entregou a glória e veio para a terra. E o diabo veio pedir aí e requerer uma atitude irresponsável de Jesus. Mas Jesus venceu as tentações por conhecer o propósito, por conhecer as Escrituras e saber que aquilo que ele tinha vindo e enviado para ser feito, deveria ser feito de uma outra forma, simples, humilde e eficaz. Foi isso o que Jesus fez no episódio de Mateus capítulo 4, versículo 11. Espero ter respondido a sua pergunta, Tiago, e quero deixar aqui aproveitar o ensejo de você que está vendo essa resposta e que tem vontade e tem curiosidade ou dúvidas de qualquer outro assunto. Mande sua resposta para mim, deixe o seu comentário, a sua resposta, e eu terei o prazer em gravar mais um vídeo com a sua resposta e a resposta de qualquer um. Que Deus abençoe, que este Natal seja um Natal cheio de paz, de vitória e cheio de conquistas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém.